Olá pessoal, meu nome é Fabiano Amorim e essa é mais uma aula do mini curso Como fazer um documentário de baixo custo. Nessa videoaula eu vou falar sobre um tema muito importante para o nosso curso, que é a estimativa de custos. Ajudar vocês a como estimar da melhor maneira o quanto vai custar o seu projeto, para que você possa ter uma noção se o seu projeto é viável ou não, se você tem o dinheiro necessário para fazer esse seu projeto. Se você não tiver, você tem uma noção exata do quanto você precisa, seja em termos de dinheiro ou algum tipo de recurso, pessoas, equipamentos, enfim. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre quais são os principais custos de um projeto. Vou criar um projeto fictício aqui para a gente estimar os custos dele, e depois eu vou fazer um exercício de barateamento desse projeto. Como fazer o mesmo projeto agora custando menos. O primeiro custo que a gente tem que se preocupar antes de fazer o projeto é com o custo dos equipamentos e dos acessórios que a gente precisa para realizar esse projeto. Por exemplo, eu vou ter que comprar uma câmera, talvez eu precise de um tripé, de uma lente ou mais de uma lente para minha câmera, eu vou precisar de bateria, eu vou precisar de uma série de coisas. Eu vou criar depois uma aula específica sobre os equipamentos, para ajudar você a decidir quais equipamentos você deve priorizar de acordo com o seu bolso, né? A gente não vai comprar de tudo que a gente precisa para fazer um documentário, porque aqui é documentário de baixo custo. Se fosse de alto custo, então a coisa era bem diferente, mas como é para fazer um documentário barato, então você não vai comprar tudo que você precisa. Então é bom decidir o que é prioridade se comprar. Uma outra fase importante que também terá custos é a fase de planejamento e de pré-roteiro. É a etapa que precede a fase de filmagens. Então o que é que você vai estimar nessa fase? Qualquer gasto que você vai ter necessário para você organizar, para você, sei lá, levantar as informações, para você saber bem o que você quer do seu projeto. Se você comprou um livro para pesquisar o assunto que você está fazendo, você coloca esse gasto na estimativa, alguma revista, enfim. Se você precisou viajar para algum lugar para entrevistar alguém, uma pré-entrevista, isso entra nos custos. Os gastos com o telefone, porque com certeza você vai ligar para muita gente, então isso é um custo do seu projeto também. Tudo que você vai gastar, que você não gastaria se não estivesse fazendo esse seu projeto, você coloque nessa estimativa de gastos. Até mesmo o gasto de transporte, o deslocamento da equipe, o gasto com lanche ou almoço da equipe, tudo isso faz parte do custo dessa etapa. Eu vou mostrar aqui no exemplo fictício de documentário como ficou os custos dessa etapa. Imagine que esse é um documentário que vai ter 3 dias de filmagem. 2 dias em que eu vou filmar em Maceió e um dia que eu vou viajar para filmar em Recife. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui nessa figura que vocês estão vendo, tem aqui os custos da fase de planejamento. A equipe vai ter 3 membros e vai ter mais um que eu vou contratar. Imagino que eu vou contratar aqui um cinegrafista, imaginando que eu estou com dinheiro. Vamos ter uma estimativa aqui de 100 reuniões para planejamento. Vai ter uma ajuda de custo para cada membro da equipe de em torno de uns R$7, considerando ida e volta, né? A pessoa pode ir com o seu carro, pode ir no ônibus. E aqui uma média de gasto de alimentação por cada reunião. Isso por que R$20, né? Pode ser que numa reunião a gente não coma nada, em outra a gente faça um lanchinho baratinho, e em outra a gente sai para almoçar. Então eu fiz uma média de que cada reunião iria custar em média R$20. E também vai haver um custo de viagem para Recife de R$80. Imagino que eu vou antes viajar para Recife para conversar com algumas pessoas para ver se vale a pena fazer as filmagens por lá. E também há um custo de R$40 que eu coloquei para imprevistos,
que é para gastos que a gente não conseguiu prever, então é bom deixar uma reserva. Aí entraria de repente aquele custos com telefonemas ou com qualquer outra coisa. Você poderia colocar aí já o custo com telefonemas ou simplesmente bota uma extra que engloba isso tudo. Então o custo dessa minha fase de planejamento seria de R$ 366. É que esses gastos que estão aí com transporte e alimentação de 126 e 120 seria o custo para transportar todo mundo nesses 6 dias, né? E o da alimentação também nesse período, considerando a média de R$ 20, né? Por cada uma das reuniões. Nessa segunda imagem, agora eu vou falar sobre o custo das filmagens. É o segundo custo com que a gente tem que se preocupar, quer dizer, o terceiro. Vocês estão vendo a primeira filmagem, que vai ser uma filmagem em Marcel, num local que fica distante da casa de todo mundo. Então essa filmagem, a gente vai ter um gasto de R$ 80 para a equipe se deslocar, os 4, até o local de filmagem. É 80 porque Marcel é pequeno, se for comparar com São Paulo, com o Rio, né? Mas se for em outros locais vai ser mais caro, mas enfim, R$ 80. O custo de alimentação desse dia seria R$ 60, porque a gente vai passar a manhã e tarde, então tem que de repente almoçar. Aí o custo do cinegrafista, eu estou aqui imaginando um cinegrafista que está cobrando R$ 300 a diária dele para trabalhar nesse dia. Alguns podem achar que é muito aí, mas em muitos casos vai ser muito mais caro que isso. Esse cinegrafista aqui é bonzinho. Eu estou considerando que ele está cobrando isso porque ou é o seu camarada, ou então porque ele vai filmar com seus equipamentos e não com os dele. Talvez se fosse com os dele, ele colocasse aí R$ 500 e não 300. Aí eu adicionei um item extra, né, para imprevistos também. É bom sempre deixar essa folga, que é melhor que sobre dinheiro do que falte. Então, tá aí, o custo para fazer essa filmagem específica seria de R$ 455, só uma. Isso considerando que a gente contratou um cinegrafista, para você ver como fica caro terceirizar determinadas atividades. Agora tem a segunda filmagem, que já seria num local mais perto da casa das pessoas. É interessante que você faça essa estimativa de custo de cada filmagem. Se tiver 10 filmagens, você vai estimar o custo de cada uma delas. Porque assim a gente tem um valor mais próximo do que a gente vai gastar. Aqui, o custo de deslocamento já não é mais os 80, como na outra vez. Agora é 30 porque é um local bem próximo da casa da maioria das pessoas. Então alguns vão até de pé, outro vai ali com o seu carro não gastando quase nada. Enfim, vai ser um custo baixo. O custo de alimentação, R$ 20. Aí seria só um lanchinho. Imagine que é só uma filmagem rápida, não tem nada de muito tempo. Então a gente não vai gastar muito com alimentação. Novamente 300 do cinegrafista, né? Imaginando que ninguém que sabe filmar e contratou ele. E o extra de imprevisto. E o custo dessa filmagem é de R$ 370. E agora uma filmagem em Recife. Imaginando que a gente vai viajar para Recife e vai passar 3 dias filmando em Recife. Então eu fiz aqui uma estimativa de que gastaria na viagem de carro uns R$ 150 para viajar nos 4. Deslocamento lá dentro da cidade uns 80. A gente pagaria 2 diárias de hotel ou de pousada, todo mundo no mesmo quarto, os 4 no mesmo quarto, aí daria R$ 280. O custo de alimentação dos 4 para esses 3 dias, considerando almoço e jantar, aí eu botei uma estimativa de R$ 360. E o custo do cinegrafista deu 1.200 porque eu imagino aqui que como ele vai viajar com você, o custo é que ele vai cobrar mais, né? Não é a mesma coisa dele ir e voltar para casa. Ele vai ficar 3 dias com você, longe da casa dele, então ele vai cobrar 400. Aqui, isso é fictício esse valor. Então, eu coloquei aqui um extra de R$ 200, né? Porque como é uma viagem, então é bom estar bem precavido. E ao todo, deu R$ 2.270
a estimativa de gastos dessa filmagem em Recife. É um gasto bem considerável, comparando com as outras duas, nenhuma chegou a 500 e essa dá 2.200. Então isso aqui está mais de 4 vezes mais caro do que as outras filmagens.